Cada reclamação gera uma página. Então, o Reclame Aqui publica 50 mil novas páginas de conteúdo todos os dias. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. É. Pessoal do Papo de CEO, seguindo a sequência de episódios aqui no Fórum E-Commerce Brasil 2023, estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos que Edu Neves, CEO do Reclame Aqui, que todos vocês, eu tenho certeza que todos vocês já entraram no site desse cara. Edu, muito obrigado por você ter topado aqui esse papo conosco. Obrigado, Ari. É um prazer estar aqui com vocês e a gente compartilhar histórias, né? Boa. Uma coisa que a gente conta histórias sobre o Reclame Aqui. Olha, eu normalmente começo perguntando o que é a empresa, mas o Reclame Aqui dispensa apresentações, assim, todo mundo já conhece. E eu queria começar esse papo para as pessoas conseguirem entender o modelo de negócio do Reclame Aqui. Porque os empresários, muitas vezes, eles não têm noção do quão forte é você ter uma ferramenta que tem o volume de tráfego que vocês acabam gerando através de um entendimento de jornada do consumidor. Então, vamos começar o papo não só explicando o Reclame Aqui, mas explicando qual é o modelo de negócio de Reclame Aqui e quais são as gerações de receita, o que vocês fazem hoje para se remunerar e como é que vocês atuam de uma forma geral no mercado. Tá bom. Bom, o Reclame Aqui, ele, por definição, ele é uma plataforma reputacional de marca. O pessoal, mas chama Reclame Aqui. Não, mas o grande valor do negócio é a capacidade de dizer algo sobre uma marca. O que é a força principal? A força principal é que quando a gente fala sobre a capacidade de uma marca resolver um problema, a gente está tratando talvez o que tem de mais forte numa relação. Então vamos lá, nós somos amigos, estamos vivendo bem, passeando, a gente se diverte, joga bola junto, sei lá mais o quê. Mas aí a gente um dia está numa confusão num bar e sai uma briga. Aí você olha para o lado e o Edu está lá do outro lado da rua. Porque a gente é amigo só hora que as coisas estão dando muito certo. Então é um exagero, é uma figura, assim, uma brincadeira, mas é um pouco isso. Quando a marca não abandona o cliente no momento do problema, que em tese você tem uma ruptura de confiança ali, eu confiei na marca, seja porque eu contratei um serviço, eu comprei alguma coisa, e a marca está presente, eu elimino o que tem de mais... o empecilho mais forte de uma decisão de comprar dessa marca novamente ou pela primeira vez, que é, e se der problema? Então é o aspecto do medo. Muitas vezes a gente trabalha no marketing pensando muito como eu acelero o desejo e tiro os empecilhos mais práticos, que é preço, parcelamento, tempo de entrega, frete, e com isso eu vou cada hora acelerando mais essa vontade até que eu converto a venda. Mas quando você tem uma objeção, você não consegue dissolver a objeção através de aceleração de desejo. Então, nossa, que coisa complexa. Não, é assim mesmo, né? Então, assim, marca pode fazer proposição do que é, mas ela só é algo de verdade quando os clientes dela dizem algo sobre ela. E quando eles dizem que ela é confiável até quando tudo dá errado, isso cria um valor inestimável. Então, isso é o core do Reclame Aqui. É deixar o consumidor falar sobre a marca. E aí, como o consumidor confia em consumidor e não confia em propaganda... Total. Né? E cada dia mais o digital deu esse poder para as pessoas de serem uma mídia. Eu confio no que você fala sobre sua experiência com a marca como se fosse eu mesmo. Então, há essa transferência imediata de valor. Resumo. Quando eu visito uma página de uma marca no Reclame Aqui que está lá como ótima, como RA1000, eu tomo aquilo como verdade imediatamente. Porque quem disse aquilo foram os clientes da marca. Não é um instituto de pesquisa, não é o próprio Reclame Aqui falando. O nosso papel é ser isento. Se eu sou isento, eu consigo fazer esse tipo de transferência. E o que é mais interessante nisso que você está comentando é porque um dos principais pontos de avaliação que as próprias empresas fazem é o chamado NPS, que é uma avaliação que você passa para os seus clientes, né, chamada NPS, Net Promoter Score, onde você vê quem são os promotores e detratores da sua marca para conseguir ter uma nota.
O Reclame Aqui, na minha humilde opinião, ele é um NPS gigante de empresas. Né? E ele é entendido pelo consumidor. O NPS ele tem o mesmo objetivo na gênese dele. Quer dizer assim, como é que você está construindo promotores ou detratores. Mas o Reclame Aqui é um indicador público. Então ele é um indicador conhecido e acreditado pelo cliente. Se você disser assim, olha, minha empresa tem NPS de 85, o Reclame Aqui vai falar, o que isso quer dizer? E além do que, ele tem um caráter de publicidade do problema e uma postura da marca de responder em espaço público que gera também um bond, uma confiança que nenhum indicador interno ou uma avaliação simples de qualidade vai conseguir gerar. Né? É a capacidade de vir para a calçada discutir o problema. Então, o consumidor para na porta e fala, vem aqui fora conversar comigo. Esse é o Reclame Aqui. E depois, o Reclame Aqui tem a ação da solução. Então, existe um gatilho emocional que agora a empresa ligou para mim, porque eu reclamei no Reclame Aqui. Ele sente esse poder agora diante da marca, primeiro como uma coisa reparadora. Aí ele diminui, no fundo, o estresse. As marcas, o cara é um folgado, foi no Reclame Aqui, agora eu tive que ligar para ele. E ele ainda falou, né? Ligou, né? Eu estava aqui te esperando, mas isso é bom. Porque isso restaura esse déficit emocional que ele está ali em relação à marca, um sentimento de ter sido abusado, talvez, uma série de coisas que pode passar no emocional da pessoa, né? E cada um tem essas correlações. E aí ele restaura o diálogo. Então a marca que sabe lidar com isso, ela cria valor. Talvez você tenha ouvido falar e conheça, né? Vocês trabalham muito nesse segmento e talvez quem está assistindo, que é o índice de esforço do cliente. Total. O índice de esforço do cliente quanto menos esforço você faz, mais chance você tem de comprar da empresa. Mas não é só isso. Lá nos estudos do índice de esforço do cliente também diz, uma pessoa que teve um problema com uma marca e resolveu de forma fácil, ela tende a comprar dessa marca mais do que pessoas que nunca tiveram problema. Porque eu tive a experiência do pior momento e tudo deu certo. Então eu praticamente eliminei isso no meu funil de compra. Então parece simples, mas não é tão simples. Mas no final de tudo, ele é uma ferramenta emocional, tanto quanto o NPS. Assim. Boa. E quais são hoje suas principais fontes de receita, seus principais produtos dentro do Reclame Aqui? Porque o Reclame Aqui, para isso, ele é gratuito. Né? Ninguém paga para estar lá. O Reclame Aqui ele tem um modelo freemium, assim, no geral. Então, ele é uma plataforma gratuita que todo mundo pode reclamar. Todas as empresas podem responder sem pagar nada. E todas vão ter uma avaliação gerada, um índice lá gerado. Aquela carinha lá que pode ser da roxinha até a verde, até o ribbon do RA1000, que é o topo desejado, né, das marcas, sem pagar nada. Aí, o que a gente fez? A gente sempre pensou assim... a gente precisa achar um modelo de negócio que não aprisione esse core. Reclamar e responder tem que ser de graça. Sim. Então a gente começou com as grandes marcas. A gente criou um CRM especializado que entende o índice de Reclame Aqui e ajuda a marca a gerenciar os seus próprios atendentes. Então o Reclame Aqui é formado por aquela carinha, para quem não sabe, está lá no site também, é legal de pesquisar lá como funciona e como é calculado. Mas são 4 indicadores. Qual o tamanho da fila de atendimento, ou seja, qual o índice de resposta. E depois da avaliação do consumidor vem 3 perguntas. A empresa resolveu sim ou não, você voltaria a comprar sim ou não, e uma nota geral que é parecido com o NPS. E aí a gente calcula a reputação. E aí, de acordo com uma escala, vai ganhando aquelas carinhas, mais para o roxo, mais para o verde. Esse roxo aí dá medo, hein, cara? Tem uns clientes que têm medo desse roxo. Então, e tem empresas que adotaram o indicador de forma tão séria, assim, muitas vezes isso muitas vezes é bônus de executivo, é habilitador de bônus, né? Que ela quer saber, por exemplo, como é que está indo a operação este mês de atendimento do Reclame Aqui, quem são os atendentes que estão recebendo as melhores ou as piores notas, quem são os top performers que devem treinar os outros. Então a gente criou um CRM que entende toda essa complexidade e que também acelera e trabalha com automatização para dizer quais casos se deve atender em prioridade a outros. Ali na gestão de crise, quais dados são mais simples de você resolver. Então ele é um pouco voltado a essa questão de performance. É Entendi. Quase como se fosse uma analogia a um SEO.
Boa. Você vai lá, tem as consultorias de SEO, o Reclame Aqui, ele existe. Inclusive, existem consultorias especializadas em organizar operações de atendimento de Reclame Aqui. Esse foi o primeiro produto. Ele é um SaaS, ele é licenciado por volume de reclamação do último ano da empresa. Aí ele fica congelado naquele nível, daqui a um ano mede de novo e licencia mais um volume de atendentes. Então ele é um SaaS bem parecido com o modelo de licenciamento de software de atendimento. Boa. E ele também é fornecido em formato de API para empresas que têm lá uma estratégia de integração de canais e ele pode colocar todas essas funções que eu expliquei com a API e implementar isso dentro do próprio CRM. Então você tem lá um Zendesk, Salesforce, Response, qualquer outra ferramenta que você tenha, você pode integrar e implementar isso lá. Então isso a gente chama de jornada de solução lá no Reclame Aqui. Tá. E aí, dando marcha ré, diz assim, e antes da reclamação? Antes da reclamação a gente tem a possibilidade de você inserir um chat e falar imediatamente com o cliente e resolver problemas e não receber uma reclamação de um problema imediato, porque isso melhora o serviceability para o cliente. Nossa ideia é sempre facilitar para o consumidor. Nossa ideia não é ter o maior volume de reclamação do planeta, é ser um canal preferido ali com facilidade. E você pode colocar perguntas e respostas para dúvidas comuns para o consumidor que chegou ali. Aí ele vai reclamar, você fala, se você vai tirar uma dúvida de como pedir um estorno, como fazer isso, você pode dar informação para o consumidor ali. E ali, essa parte é paga? Isso é pago. Isso é tudo funcionalidade. Então, eu estou explicando o que saiu do modelo. Então, esse CRM, essas outras funcionalidades são pagas. Alertas de crise. Então, às vezes, você tem uma crise de um sistema que parou de funcionar e você quer alertar que aquilo está acontecendo para todo mundo e evitar uma enxurrada de coisas. Então, tem uma série de estratégias. Essas foram as primeiras soluções que a gente desenhou. Né? Só que o que acontece? O Reclame Aqui, a gente recebe mais ou menos 50 mil reclamações por dia. Cada reclamação gera uma página. Então, o Reclame Aqui publica 50 mil novas páginas de conteúdo todos os dias. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, a gente tem uma força de SEO absurda. Então, e a gente tem uma informação relevante para o consumidor, nova todo dia, única, e gerada por usuário, um UGC, né? Então, isso tem uma força de indexação muito, muito grande. E isso gera para nós, de forma orgânica, 32 milhões de visitas por mês. Muita coisa. Né? Orgânico. Então, assim, a gente é um top 10 entre os sites brasileiros e a gente não gasta com ads para gerar tráfego. Não tem mídia, tudo não orgânico. Tem mídia, tudo orgânico. Então, a gente tem... E desses 32 milhões de visitas por mês, 2/3 delas estão no que a gente chama de jornada de compra. São consumidores procurando informação sobre uma marca para tomar uma decisão de compra. E aí a gente falou, opa, isso está acontecendo, então a gente precisa também se posicionar aqui. Tem jogo ali, né? Tem jogo aqui. Aí a gente começou a lançar essas soluções ligadas a enriquecer a tomada de decisão e aumentar o bonding de marca naquele touchpoint que a gente gerou para as marcas de forma gratuita, mas como a gente pode gerar outras coisas que possam enriquecer ali também. E a gente gerou outras soluções para conteúdo, você pode ter rich media, você pode ter vídeo na sua página que explique coisas, você aproveitar aquele momento que ele apareceu, se você é uma marca nova, se apresentar, se você é uma marca conhecida, tentar ser mais relevante. Então, por exemplo, os sites de compra de cross-border, assim, vamos chamar assim, mas tipo os chineses, eles são muito sensíveis. Por quê? Porque não tem código de defesa do consumidor que vai resolver um problema. Sim. Então, eles são totalmente drivados. A gente ficou usando essas expressões, né? Esse new language português, assim. Mas eles estão muito direcionados a essa questão de resolver problema logo, para mostrar confiabilidade, mas explicar como é que funciona para evitar novos problemas. Então, eles explicam política de frete, eles explicam política de devolução, cancelamento de compra, na página do Reclame Aqui. Então, isso é um produto que ele usa para diminuir as objeções. Lembra da questão do medo? Ele está diminuindo isso, dizendo, eu sei operar no Brasil, eu sei o que é parcelamento, eu sei o que é estorno, eu sei o que você vai fazer, está aqui a minha política de devolução.
Então, aí, com isso, ele diminui a chance desse cara desistir de comprar dele porque tem medo. Então, esse é um exemplo bem prático de ferramentas que a gente fornece também. Né? Você tem alguma ferramenta que faça algum tipo de... Eu tô viajando aqui, tá? Mas é só porque é tão rico em dados, né? E aí, seria super interessante, e eu te pergunto se você tem ou não, alguma ferramenta que consiga lastrear quais são os principais pontos de reclamações daquela empresa para servir como relatório de melhoria contínua. Então, a gente tem acho que três coisas nessa direção. Essa ferramenta que eu falei de CRM, que é o Hugme, ela tem uma série de análises que ela faz em relação ao problema para a empresa. Então, ela gera uma série de informações estatísticas que podem ajudar em áreas de melhoria ou até de performance de venda, dadas objeções que possam ser captadas ali. Então, isso já está embutido nesse produto. Então, ele é um produto que tem analytics e tem também tratamento de fluxo de reclamação no mesmo software. E na parte que é o produto que a gente chama de brand page, que é essa parte de conseguir colocar conteúdo no site, interagir tanto em jornada de solução quanto em jornada de compras, eu vou usar os termos que a gente usa, porque a gente vai localizando isso. Você vê que a gente fala o termo no olhar do consumidor, né? Ele procura solução ou ele quer comprar? A gente não tem jornada de venda. Jornada de venda é para o lojista, a gente tem jornada de compra. E aí, dentro desse produto da Brand Page, a gente tem um Analytics que mostra quais são os conteúdos que ele está lendo, quais são as reclamações que eles estão mais indexando, que são as dúvidas que ele tem. A demografia, ele é um recorte do Analytics do Reclame Aqui em relação àquela marca. Quantas visitas recebeu no último dia, no último mês, na última semana. Então, a gente também dá essa inteligência de informação para a marca, né? E aí, outra questão a gente consegue também segmentar e a gente tem produtos, por exemplo, de ads. A gente tem duas formas de comercializar ads. A gente tem ads via programática do Google. Sim. E a gente talvez seja uma das poucas empresas que desenvolveu junto com o Google um filtro. Então, só consegue anunciar no site Reclame Aqui empresas que têm boa reputação. Então, empresas que não têm boa reputação, ou seja, não é de bom para cima lá, não atendem o Reclame Aqui, elas não podem anunciar no site porque seria incoerente. Total, legal, cara. Então a gente filtra. Aí a gente também tem programática, pacotes específicos que a gente faz para certas marcas, para cada segmento, mas sempre baseado nisso. O primeiro compromisso é atender e ter boa reputação. E a gente está testando coisas super de fluxo, assim. A gente tem cupom. A gente também faz ingestão de cupom no mercado, tira aqueles cupons que são de marcas ruins e entrega só os cupons de marca boa para o consumidor. Então, a gente está testando várias coisas nesse caminho da jornada de compras. Aí. Muito interessante, principalmente de você conseguir aproveitar todo esse volume de gente que você tem, né? Esse volume de páginas que você acaba gerando. Eu tenho algumas perguntas para você. Uma delas é... Cara, marcas que estão lá embaixo, não respondem, não são boas, têm reclamações diárias. Como é que o Reclame Aqui acaba se comportando? Vocês de alguma forma, tomam algum tipo de conversa ao público? Vocês se posicionam? Vocês tentam entrar em contato com a empresa? Como é que numa situação dessa, vocês acabam lidando? Por que eu estou perguntando isso? Porque de tempos em tempos, temos marcas que são trending topics no Reclame Aqui. E eu imagino que seja super complicado para vocês, porque, enfim, vocês são uma ferramenta de exposição, mas eu acho que o consumidor, não sei se ele às vezes até mistura ali, acaba se exaltando e envolvendo o Reclame Aqui, que não tem nada a ver. Porque a gente sabe que o consumidor, ainda mais o brasileiro, ele é exaltado na internet, né? Como é que é a nossa lógica? A gente tem 650 mil empresas no site e a gente pensa o seguinte, a gente pesca numa lagoa, né? Então só são clientes nossos, empresas que a gente conseguiu de alguma forma
convencer que o Reclame Aqui é um canal positivo de criação de reputação. E aí a gente vai tentar vender alguma coisa. Então, funciona exatamente assim. Existe um funil assim, de jornada que a gente trabalha. Então, a gente olha para essa base, segmenta ela por tamanho de empresa e por volumes de reclamação. E então, a gente diz, essas empresas que têm alto volume e que não respondem o site, a gente tenta mostrar a importância do site, trabalho educacional. A gente tem tanto... Vocês entram em contato com essas empresas? A gente tem um CRM que manda, por exemplo, mensalmente um extrato do que está acontecendo com aquela empresa dentro do Reclame Aqui. A gente tem trabalhos setoriais, que a gente faz reuniões e eventos por segmento. O Reclame Aqui, por exemplo, a questão que você falou do consumidor reclamar, às vezes sem motivo ou não, desde que o Reclame Aqui surgiu, o Reclame Aqui já tem moderação de conteúdo. Essa discussão toda que está aí de rede social, se deve, não deve, desde que nós nascemos, o Reclame Aqui tem isso. Estou há 15 anos no negócio e há 15 anos que tem moderação de conteúdo. E tem um manual, e esse manual é público. Você procurar Manual de Moderação de Conteúdo do Reclame Aqui, você vai achar um PDF lá numa página nossa, você baixa. Aí tem por segmento qual tipo de reclamação que pode ficar, qual que não fica, o que é possível. A gente deve moderar umas 200 mil reclamações por mês. Assim. Quase nada. E a gente faz isso com muita facilidade, porque de frente ao volume que a gente recebe é muito pouco, né? Assim, é muito fácil de fazer. Então, eu acho que o consumidor não tem essa intenção de avacalhar, a maior parte quer resolver, mas tem aqueles que vão lá para criar caso. E essas reclamações, elas não ficam, né? E aí, isso gera confiança com as marcas. Essa postura gera uma confiança, que a gente não é um canal de exposição pura e simples. A gente é um canal de exposição de problemas reais, com chances reais de resolvidos e revertidos em reputação. Isso que é interessante. Eu participei de um case de uma empresa XYZ que ela tinha um grande problema no Reclame Aqui. E a gente utilizou o Reclame Aqui como trampolim para crescimento. A gente pegou lá todas as questões que tinham na página de reclamações, exportou, jogou lá um códigozinho para puxar quais eram os principais tópicos. Agora estamos até fazendo isso com o ChatGPT e tal, jogando tudo isso. E através do que o Reclame Aqui tinha, isso virou um OKR da empresa. E mais que um OKR, acabou virando uma frente de novas captações, trazendo resolução para quem estava reclamando ali. E aí a gente começou a ver que da base, assim, isso eu não posso dizer que está 100% fidedigno, mas porque é difícil você puxar exatamente o dado e tal, mas da base que a gente viu do Reclame Aqui, a gente conseguiu converter novamente quase 20%, cara. Se você pegar os números gerais do Reclame Aqui, assim, o Reclame Aqui tem um índice de solução de problema na casa de 83%. Ou seja, 86% das reclamações que entram ali são tratadas, elas são resolvidas. E tem um índice de retenção, ou seja, de clientes que é o churn, é o inverso do churn, é 1 menos o churn, de 75%. É muito alto. É muito alto. Então, assim, o consumidor ele já entendeu o canal. Por isso que eu digo lá do começo da conversa. Se você tirou o medo dele de dar errado, ele vai. E aí tem uma vantagem assim. Se ele fez isso com a marca A, no Reclame Aqui, ele fica com sensação de sucesso, ele vai para a marca B. Se a marca B fizer o mesmo, então o nível de atrito começa a diminuir. Sim. Daquela persona. Então, quem reclama muito... A gente tem gente no Reclame Aqui que coloca 200 reclamações por ano, 150 reclamações. Reclama tudo lá. Nem procura mais o canal da empresa. A mulher do meu sócio, ela só usa vocês. Ela nem entra mais em contato com a empresa. Que é o conforto, né, do consumidor. Porque também a gente investe em usabilidade, né? Pouca gente bota dinheiro em usabilidade no formulário de atendimento. Total. Ou na URA, ou mesmo no bot. Ainda são bem comedidos os investimentos. Mas então, assim, é muito maior que isso. Assim, é muito maior que isso. E assim, as marcas, se você procurar, eu acho que a diversão, eu falo assim, procura as empresas RA1000 que o consumidor reclama mais lá, e olha duas coisas. O volume enorme que elas têm de reclamação. Às vezes você vai chegar uma empresa lá, tem 30 mil reclamações por ano no Reclame Aqui, e ela é top de linha.
e quantas reclamações começam com palavrão e terminam com uma nota 10. Ah, interessante isso. Entendeu? Então, essas empresas elas já entenderam o jogo que elas estão jogando. Elas estão jogando o jogo de receber o cliente atritado no canal e ouvir o problema e caminhar para uma solução. E não é fazer tudo a todo preço. Na verdade, as empresas de melhor índice têm mais facilidade de fechar acordos com os clientes do que das que têm pior índice, né? E o Reclame Aqui, em termos de tendência de mercado, o que vocês estão observando em termos de tendência de mercado e como é que vocês vão se posicionar perante a isso? Então, assim, o que a gente vê é que a gente realmente chegou a uma geração que manda nas marcas. Pelo bem e pelo mal, sabe? Eu não sou totalmente a favor, acho que tem umas políticas de cancelamento e de orquestrações aí que são excessivas, né? Eu acho que não é isso que eu tô falando. Deixa eu falar, porque senão aí começa a falar, o cara tá botando fogo no parquinho. Não, mas gente, a mídia... Então, vamos voltar lá. Eu sou de 1970, né, gente? Nasci lá em 1970. Então, eu vivi meus 53 anos, eu vivi muitas fases. Eu fui um cara que formei em tecnologia no tempo que não tinha internet. Então, mas por que eu tô voltando nesse tempo? Porque a mídia, antigamente, que formava as marcas, ela era nada mais do que um espaço comprado para massivamente repetir alguma coisa. E como ela era unidirecional, então você comprava a mídia premium, era TV, aí você fazia o recall no rádio e depois você fazia a fixação das ofertas, às vezes em panfletos, né? Ou em anúncios em programas, em merchandising e tal. Onde está o consumidor nessa? Não está. Ele não participava da construção de marca. Aí é aquela, porque o boca a boca digital, tudo bem, mas quando você só fala para 10 pessoas, você fala para o seu entorno, você tem do outro lado as marcas fazendo comunicação massiva, você não participa da construção de marca. Ah, mas o Kotler falou lá, tudo bem, mas ele está dizendo num conceito. Se você quer prosperar no seu negócio, cuida do seu cliente. Ele é a sua melhor recomendação, mas ainda assim você estava trabalhando de formiguinha ali. Quando vem o advento da internet, isso não muda muito. Isso só se digitaliza. Mas quando vem o UGC, que o Reclame Aqui nasceu lá em 2000, né? O Maurício Vargas, que criou o Reclame Aqui, ele criou isso como uma Wikipedia, né? A mesma quando começa a gerar esse conteúdo e explode com as redes sociais. E agora todo mundo é mídia. E esse buzz agora ele é bidirecional, multidirecional. E as marcas saíram da posição de ditar para inferir, para convidar. Então hoje a marca convida o consumidor a participar da narrativa dela. E o mais interessante em cima disso é que as marcas, algumas sim, outras ainda não, mas as marcas entenderam que não adianta ela ter uma espécie de repulso ou querer simplesmente tapar o sol com a peneira desse tipo de cliente que reclama dela. Agora elas entenderam, principalmente as marcas que estão reverberando dentro da internet, elas entenderam que ela tem que abraçar esse tipo de cara. Na verdade, ela tem que trabalhar em conjunto. Porque se ela não fizer isso, ela está fadada ao fracasso. A página do Reclame Aqui, por exemplo, é um ótimo exemplo. A gente vê que, não por coincidência, as marcas que têm um label lá, o selo, tão desejado, são as marcas que mais reverberam em termos de marca positiva dentro do mercado, principalmente de varejo e e-commerce, já que a gente está aqui no E-Commerce Brasil. Então, é um momento onde vocês, particularmente falando, estão muito bem posicionados como uma ferramenta muito importante para todos esses players, né? Perfeito, Dário, porque o que você está falando é justamente isso. Nós somos mais um desses lugares. Porque isso está acontecendo. Vamos lá, você foi até humilde aqui. Mais um desses lugares, não. Vocês são o lugar para isso. Né? Eu acho que a inteligência nossa e um pouco de sorte é que a gente não tem uma timeline que desaparece. Então, por exemplo, quando você chega no perfil de uma marca, num post, numa rede social qualquer, e achincalha a marca não vai conseguir fazer uma reversão daquilo, nem uma contenção daquilo. Quando você chega no Reclame Aqui, mesmo que você xingue um palavrão no título da reclamação e coloca lá, a percepção está no selo. Total. Que tem estabilidade, que só vai mudar no final do mês e que olha para os últimos 6. Então,
Isso é criar reputação ancorada num conteúdo social. Boa. Isso é um outro jogo. É igual mais ou menos o sistema de review. E aí, por que eu volto a falar da força do que dá errado? Você compra online, ou você compra ou você vai em restaurantes e lê review. Eu imagino. Sim. Quando você chega lá num produto e ele tem lá 4.8 de nota. Você está lá dentro de um marketplace, dentro de um e-commerce, ele tem 4.8 de nota. Aí você olha lá, ele tem tantas notas de 5 estrelas, aí eles falam assim, ele tem 8 notas de 1 estrela. Quantas pessoas, ou se você não clica primeiro na 1 estrela... Você vai logo ali, né, cara? Para ver o que teve de ruim, para ver se aquilo é objeção para sua compra. Golaço. Entendeu? Por isso que eu digo mais um desses lugares, né? Edu, pra gente finalizar aqui, queria que você desse uma dica bem long story short do que as marcas têm que fazer de uma forma bem simples para estarem bem posicionados no Reclame Aqui. Se você pudesse sintetizar em uma única dica, o que seria? Tenha uma estratégia realmente centrada no cliente. Golaço. Cria um comitê de cliente. Todos os meses a sua marca vai pegar todos os problemas que ela tem em todos os canais, sentar com todas as áreas funcionais da companhia e discutir um por um e ver oportunidade de melhoria que você vai aumentar a sua competitividade e o Reclame Aqui vai se resolver sozinho. Olha só, time, já vira rios isso. Já pode tirar, já vou fazer o rios disso. Golaço, cara. Edu, muito obrigado pela participação. Obrigado te a vocês agradeço pelo convite. demais. Pessoal do Papo de CEO, não deixem de curtir e compartilhar aqui o podcast. E por fim, queria te dar um presente da Minimal, cara. A Minimal, ela é patrocinadora agora do Papo de CEO. Oh, que legal. Que é uma marca de, cara, roupas minimalistas básicas para o seu dia a dia. Essa é a camiseta que, inclusive, é a Bordeaux. É um lançamento novo Posso deles. abrir, Por favor, fique pra totalmente galera à vontade. Tá bom, vai vir. Eu só uso o mínimo, só tô de mínimo. Boa. E vou te dizer mais, tá, cara? Eu sou investidor deles. Ah, é? Então estamos em casa. Então Obrigado. estamos em casa. Muito obrigado. Acredito pra caramba nesses caras, eles estão bem no Reclame Aqui, viu? Pode ver lá. Pode ver lá. Espero que você goste do presente. Obrigado, e adorei. se você quer também um pouco de mínimo aí na sua casa, no seu vestuário, Papo de CEO 15, descontos 15% pra vocês. Edu, quer deixar suas redes sociais aqui para finalizar, para o pessoal te achar, as redes do Reclame Legal. Aqui? Bom, Reclame Aqui Reclame Aqui em todas as redes e a minha é Neves Neto em todas as redes. LinkedIn, Instagram, Twitter, todos eles é Neves Neto. Boa. Nossas redes você já conhece, @Papo de CEO, Dario _Pérez. Não deixem de curtir, compartilhar e, por favor, vocês estão vendo o vídeo no YouTube e não estão dando like. Entra no YouTube e dá like, cara. Você já tá vendo o vídeo. Clica lá no botão, pô. Tamo junto. Fiquem ligados que tem mais episódios aqui no Fórum E-Commerce Brasil 2023. E vamos nessa.